Recém-casada, a minha sogra exigiu que eu lavasse a roupa interior de toda a família do meu marido. Vendo que eu não mexia um dedo, o meu marido agarrou-me nos cabelos e esbofeteou-me. Eu peguei na bacia de roupa e despejei-a sobre a cabeça dele, antes de arrastar a minha mala e sair. O relógio marcava precisamente as 11 da noite. A atmosfera no nosso quarto nupcial, apertado e abafado, estava impregnada com o cheiro a naftalina barata, misturado com o odor a álcool da festa de casamento dessa tarde. Eu estava sentada na beira da cama, exausta após um longo dia, a sorrir e a socializar. A maquilhagem no meu rosto começava a secar e a repuxar, e os meus pés, inchados por causa dos sapatos de salto alto, latejavam. Estava prestes a tirar os ganchos do cabelo quando a porta de madeira prensada do quarto se abriu de repente, sem que ninguém batesse. A minha sogra, Amélia, entrou. Uma mulher na casa dos 60, com maçãs do rosto salientes e olhos aguçados, que nem sequer me olhou uma única vez. Nas suas mãos, trazia uma bacia de plástico verde musgo, cheia de uma água turva e com um cheiro nauseabundo. Caminhou diretamente para o meio do quarto e atirou a bacia ao chão, mesmo aos meus pés. Salpicos de água suja atingiram a bainha do meu imaculado vestido de noiva branco. O que estás aí a fazer, sentada a armar-te em rainha? Agora que entraste para esta casa como nora, tens de aprender as regras. A roupa do teu marido, do teu sogro e do teu cunhado do quarto ao lado, juntei-a toda aqui. Leva-a para a casa de banho e lava-a à mão, para ficar bem limpa. Nesta casa não temos o hábito de usar a máquina de lavar para a roupa interior. Gasta eletricidade e estraga os tecidos. Fiquei estupefacta. As minhas mãos, que estavam a tirar os ganchos, pararam no ar. Olhei fixamente para a bacia de plástico, para a confusão de roupa interior masculina a boiar numa água de sabão barato e já descolorada. O meu peito batia descompassadamente e senti um nó a subir-me pela garganta. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Hoje era o meu dia de casamento. E eu, uma noiva que ainda nem sequer tinha tirado a maquilhagem, estava a ser ordenada a lavar a roupa interior do meu sogro e do meu cunhado. Mãe, está a brincar, não está? Hoje é o nosso dia de casamento. E, além disso, cada um deve lavar a sua própria roupa pessoal. Como é que? A brincar? Achas que eu tenho tempo para subir aqui e brincar contigo? Amélia pôs as mãos nas ancas, inclinando-se na minha direção, a sua voz estridente como o som de metal a raspar. Não quero saber como a tua mãe te educou em casa, mas ao tornares-te nora da família Costa, o teu dever como mulher é servir o teu marido e os teus filhos, cuidar de tudo. Estás a fazer queixinhas por causa de umas peças de roupa? Deixa-me dizer-te, o Vasco casar contigo foi a maior sorte da tua vida. Não penses que, por trabalhares num escritório e ganhares uns trocos, podes vir para aqui armar-te em patroa. Vai lavar isso imediatamente. A fúria começou a ferver-me nas veias. As palavras dela eram como bofetadas invisíveis na minha dignidade. Durante os 2 anos do nosso namoro, eu sempre escondi a minha verdadeira identidade. Aos olhos da família do Vasco, eu era apenas uma funcionária administrativa normal, com um salário miserável, órfã desde pequena. Filo porque queria encontrar um homem que me amasse por quem eu era, e não pela minha fortuna colossal ou pelo cargo de presidente de um fundo de investimento que eu detinha. E agora, essa fachada de pobreza tornara-se o pretexto para ela me espezinhar sem piedade. Respirei fundo, engolindo a raiva até ao fundo da minha alma, e olhei diretamente para o seu rosto enrugado, contraído pela sua demonstração de poder. A minha voz saiu fria. Não vou lavar. Vim para ser nora, mulher do Vasco, não para me vender como criada desta casa. A roupa é de quem? Então essa pessoa que trate dela. Por favor, leve esta bacia para fora do meu quarto. Ah, atreves-te a responder-me, sua ordinária. Amélia arregalou os olhos, apontando um dedo diretamente para o meu rosto. Os seus gritos ecoaram pela casa apertada, quebrando o silêncio do bairro. Nesse preciso momento, o Vasco entrou, vindo do corredor. Vestia um pijama de seda cinzento e cheirava a vinho barato. Mal viu o Vasco. A Amélia começou imediatamente a bater nas coxas e a choramingar, numa performance dramática. Meu Deus, Vasco,
Olha para a tua mulher. Acabei de lhe pedir para lavar umas coisitas para se habituar aos costumes da casa, e ela atreve-se a apontar-me o dedo e a insultar-me. Diz que não se rebaixa a ser criada desta casa. Que mulher preguiçosa e mal educada. Fui cega ao deixar-te trazê-la para casa. Vasco franziu o sobrolho e aproximou-se rapidamente. O seu olhar passou pela bacia de água suja, pelo rosto furioso da sua mãe, e finalmente parou em mim. Em vez de um olhar compreensivo, ou pelo menos de quem queria saber o que se passava, como sempre demonstrara durante os últimos 2 anos, nos seus olhos havia apenas ressentimento e autoritarismo. A máscara de homem caloroso e compreensivo tinha sido rasgada poucas horas após o fim da cerimônia. Aurora, que raio estás a fazer? No teu primeiro dia como nora, queres virar a casa do avesso para ficares satisfeita? Se a mãe te disse para lavares, então lava. Fazer tanto caso por causa de umas cuecas? Que mulher tão preguiçosa! Levantei-me de um salto, o vestido de noiva a roçar nas minhas pernas. Olhei para o homem à minha frente, sentindo como se estivesse a ver um estranho. O que é que disseste? Umas cuecas? Olha bem para o que está nesta bacia. São tuas, do teu pai e do teu irmão. E achas normal obrigar a tua mulher a lavar a roupa interior de outros homens à mão, na própria noite de núpcias? Vasco, tens delírios de grandeza ou a mentalidade da tua família ficou presa no século passado? Atreves-te a insultar-me a mim também? Gritou o Vasco, o rosto vermelho pelo álcool e pelo ego ferido de um homem vaidoso que se sentiu ofendido. A minha mãe criou-me até hoje, lavou a roupa de toda a família durante anos e nunca se queixou. Agora que ela está velha e tu vieste para ser nora, tens de a substituir nessas tarefas. Esta casa não é lugar para noras que se deitam a gozar a vida. Pede desculpa à mãe e leva já esta bacia para a casa de banho. Cruzei os braços e ri-me. O meu riso seco ecoou pelo quarto impregnado de naftalina, carregado de sarcasmo e desprezo absoluto. Pedir desculpa? Pode sonhar. Prefiro cortar as minhas próprias mãos a tocar nessa pilha de trapos sujos desta casa. Se tens tanta pena da tua mãe, pega tu e lava-a. Eu não vou servir. Tu queres montar-te em cima desta família, é? Vasco, olha para ela. Se não consegues educar a tua mulher, deixa que eu o faça, gritou a Amélia, avançando para me agarrar os cabelos. Mas o Vasco foi mais rápido. O meu desafio tinha desferido um golpe fatal na autoridade artificial daquele homem patriarcal. Ele deu um passo largo, e a sua mão grande e pesada agarrou a minha cabeleira elaboradamente penteada, puxando-a para trás. O meu couro cabeludo foi puxado com uma dor lancinante. Quem pensas que és, hã? Aurora, és órfã, sem dinheiro e sem casa. Tive pena de ti e dei-te um estatuto. Se não agradeces, ao menos não te armes em espertinha. Pá! Uma bofetada violenta atingiu-me a bochecha esquerda. A força foi tal que me fez cambalear, os ouvidos a zumbir. Um sabor metálico a sangue espalhou-se imediatamente pela minha boca, e a minha bochecha ardia, marcada com os 5 dedos dele. Num instante, o quarto mergulhou num silêncio mortal. A Amélia parou, um sorriso de satisfação a formar-se nos seus lábios, ao ver o filho a educar a mulher. Endireitei-me e limpei com as costas da mão o fio de sangue que escorria do canto da minha boca. A dor física não me fez derramar uma única lágrima. Pelo contrário, foi como um balde de água gelada despejado na minha cara, lavando por completo a inocência e o amor cego que eu dedicara a este canalha durante os últimos 2 anos. Afinal, a sua gentileza e carinho anteriores não passavam de uma encenação para atrair uma rapariga obediente para ser escrava não remunerada desta família podre. Então já caíste em ti, se já, pega na bacia e vai lavar a roupa imediatamente, disse o Vasco, com o queixo erguido e a ajeitar o pijama, com um ar de superioridade. Olhei-o diretamente nos olhos. O meu olhar já não tinha espanto nem mágoa, mas era plano e afiado como uma lâmina de gelo milenar. Inclinei-me lentamente. A Amélia, ao ver isto, sorriu com satisfação. Vês? É preciso dar-lhe uma lição para ela aprender. Anda, esfrega bem isso. Não disse uma palavra. As minhas 2 mãos agarraram a borda da bacia de plástico verde musgo, cheia de água suja e roupa interior. Não a levantei para a levar para lavar.
Concentrei toda a minha força e levantei a bacia até a altura do peito. E então, com um movimento decidido e sem aviso, despejei todo aquele líquido fétido e espumoso, juntamente com a pilha de roupa suja, diretamente sobre a cabeça do Vasco. Ah, que raio é isto? Estás louca? Gritou o Vasco desesperado. A bacia de plástico bateu-lhe na testa e caiu com um baque no chão. Toda a água suja e a espuma de sabão escorreram-lhe pela cabeça, pelo rosto, entrando-lhe nos olhos e na boca. Algumas das cuecas do pai e do irmão ficaram penduradas, ensopadas, no seu pescoço e ombros, sobre o pijama de seda cinzento. Naquele momento, ele parecia patético, repugnante e humilhado, exatamente como um rato de esgoto que acabara de sair de uma sarjeta. Ai, meu Deus! Assassina! Atreveste a despejar água suja na cabeça do meu filho. Alguém me ajude. A minha nora está a agredir o marido. Gritou a Amélia como um porco a ser abatido, tentando atirar-se a mim para me arranhar. Recuei meio passo e, convenientemente, agarrei no vaso de vidro grosso que estava na penteadeira, batendo com a base com força na mesa. Crash! O som do vidro a estilhaçar-se explodiu no quarto. Peguei na metade restante do vaso, com os seus cacos afiados, e apontei-a diretamente para a Amélia. O meu olhar estava vermelho de fúria e intenção assassina. Se der mais um passo, não hesitarei em rasgar-lhe essa sua cara de velha hipócrita. Cale-se! O grito da Amélia ficou preso na garganta. Travou a fundo e recuou, o corpo a tremer, o rosto pálido como a morte. Estava habituada a usar a sua tirania para intimidar os mais fracos. Mas, ao confrontar-se com uma fera encurralada, a sua covardia revelou a sua verdadeira natureza. Atirei o resto do vaso de vidro ao chão, indiferente aos cacos que se espalhavam por todo o lado. Virei-me para o Vasco, que tentava limpar a água suja do rosto, tossindo e engasgando-se. A bofetada de há pouco foi o preço que paguei pela minha estupidez durante os últimos 2 anos, por não ter reconhecido a verdadeira natureza de um cobarde como tu. E esta bacia de água suja é o meu presente de casamento para a tua família podre. Deixa-me dizer-te, Vasco, casar contigo foi um erro, mas sou alguém que sabe corrigir os seus erros rapidamente. Tu, o que é que vais fazer? Se saíres desta casa, só te resta ir dormir debaixo da ponte. Sibilou o Vasco, cerrando os dentes, mas sem se atrever a avançar, com medo do que eu pudesse fazer. Não me dignei a responder aos seus latidos. Virei-me decididamente e caminhei até ao guarda-roupa, abrindo a porta com força. Tirei a minha pequena mala, atirei para lá algumas roupas de casa, a minha bolsa de maquilhagem e, o mais importante, o meu portátil, que continha todos os dados financeiros do fundo de investimento que eu dirigia. Não havia nada de valor nesta casa que me pertencesse. Os eletrodomésticos caros, a televisão de ecrã gigante ou o frigorífico inteligente na cozinha, que eu discretamente comprara para eles antes do casamento, podiam ficar. Amanhã de manhã, eu arranjaria uma forma de reaver tudo, sem faltar um cêntimo. Fechei o fecho da mala, o som a ecoar, frio e decisivo. Peguei na pega e passei pela poça de água suja que alagava o chão. A ponta do meu sapato de salto alto esmagou um caco de vidro. Parei à porta e olhei uma última vez para mãe e filho. A Amélia estava a limpar o rosto do filho com um lenço, fuzilando-me com o olhar. Se vais, vai de vez, e não voltes a arrastar-te a esta casa para pedir perdão de joelhos. Uma mulher como tu, farei com que o Vasco assine o divórcio e te ponha na rua para que toda a gente te julgue. Esbocei um sorriso de desprezo absoluto nos meus lábios a sangrar. Guarde esse pedido de divórcio e respire com ele. Amanhã, o meu próprio advogado trará os papéis para ele assinar. Vasco, achas que, por teres uma startup zecazita, tens o direito de espezinhar os outros? Aproveita bem esta noite, porque amanhã o céu da tua família vai desabar de verdade. E toma um bom banho. O cheiro a lixo que emanas está a deixar-me enjoada. Saí daquele quarto nupcial sufocante, arrastando a minha mala pelo corredor. O som das rodas da mala a bater nos degraus de madeira da escada ecoava de forma rítmica e determinada. A cada passo que dava para baixo, sentia-me a despir das últimas camadas escuras da minha ilusão. A porta principal, de ferro,
abriu-se. O vento frio da noite de Lisboa atingiu-me o rosto, despenteando os meus cabelos em desalinho. A escuridão da ruela estreita engoliu os meus passos. O som das rodas da mala no asfalto irregular ecoava a cada batida seca, cortando o silêncio do bairro operário. O vento noturno soprava-me na cara, trazendo o frio cortante e o cheiro nauseabundo do lixo doméstico que subia dos esgotos. O meu vestido de noiva branco, bordado a pérolas, que eu tinha escolhido com tanto cuidado, agora pesava, manchado de água suja e lama. A minha mão apertava a pega da mala com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, o meu peito subia e descia com a respiração ofegante. Eu não chorava. Não ia derramar mais nenhuma lágrima. A bofetada ardente do Vasco ainda queimava na minha bochecha esquerda, destruindo toda a inocência e os sonhos de uma vida familiar simples que eu tinha construído durante os últimos 2 anos. Vai-te embora e não apareças mais. Se saíres por esta porta, nunca mais voltes a arrastar-te aqui a implorar de joelhos. Uma mulher ingrata como tu, sem esta casa para te amparar, só te resta ir dormir debaixo da ponte. Achas que és grande coisa? Amanhã mesmo escrevo o pedido de divórcio. Deixo-te na rua com uma mão à frente e outra atrás. A voz estridente e rancorosa do Vasco ecoou da varanda do 2º andar, rasgando a noite silenciosa. Ele estava lá, encostado ao corrimão de ferro enferrujado, aproveitando a escuridão para me insultar e atirar-me as suas injúrias baratas. Ele pensava que expulsar-me à meio da noite, com um vestido de noiva amarrotado, me assustaria, que me faria voltar e bater à porta a implorar o perdão dele e da sua mãe. Ele pensava que eu era uma funcionária de escritório pobretanas, com um salário que mal chegava para pagar a renda, dependente da sua startup moribunda para sobreviver. Parei, sem me virar, e levantei lentamente o rosto para o céu noturno e escuro de Lisboa. As luzes amareladas dos candeeiros de rua projetavam a minha sombra comprida no chão. Esbocei um sorriso frio que gelava os ossos. Vasco, continua a gritar daí. Continua a desfrutar da sensação de vitória falsa de um homem mesquinho, porque não fazes a mínima ideia de que a mulher que acabaste de agredir, a quem a tua mãe obrigou a lavar cuecas fedorentas, não é uma coelhinha dócil. Anda para dentro, Vasco. Para que gastar energias a discutir com essa ordinária? Deixa-a ir. Na rua, os perigos são muitos. Sem dinheiro, daqui a 2 ou 3 dias, ela voltará a rastejar aos meus pés, vais ver. E nessa altura, vou obrigá-la a lavar os pés a toda a família antes de a deixar entrar. A voz da Amélia, cheia de maldade, seguiu-se, afiada e cruel como uma lâmina. Mãe e filho regozijavam-se na sua própria ignorância. Fiz sinal a um táxi que se aproximava lentamente no início da rua. A porta do carro abriu-se. Atirei a minha pequena mala para o banco de trás e entrei, fechando a porta com força, deixando para trás todos os sons imundos daquela família. O motorista olhou para mim pelo espelho retrovisor, o seu olhar percorrendo o meu vestido de noiva amarrotado e o sangue seco no canto da minha boca, mas não se atreveu a dizer uma palavra. Leve-me ao condomínio de luxo Torres do Tejo, no Parque das Nações, disse eu, com uma voz clara e sem o mais pequeno tremor de uma noiva recém-expulsa de casa. O táxi arrancou, deslizando pelas ruas desertas. Através da janela, as luzes de neon da cidade passavam rapidamente pelo meu rosto impassível. Torres do Tejo, o complexo de apartamentos mais caro da cidade, um lugar onde pessoas como o Vasco e a sua mãe nem em sonhos ousariam pensar em entrar. Essa era a minha verdadeira casa. Esse era o meu verdadeiro mundo. Durante os 2 anos do nosso namoro, eu tinha encenado uma peça perfeita. Aluguei um pequeno quarto nos subúrbios, vesti roupas simples compradas online, conduzi uma scooter velha e menti ao Vasco, dizendo que era órfã e vivia do meu magro salário de administrativa. Quando assumi o controle do enorme fundo de investimento deixado pela minha família, jurei a mim mesma que encontraria um homem que me amasse por quem eu era, e não pela minha fortuna. Escondi a minha riqueza, ocultei o meu título de CEO do fundo de investimento Apex Capital, apenas para ansiar por uma refeição familiar simples. E o Vasco, com a sua fachada de jovem determinado e atencioso, conseguiu enganar-me.
Ele representou o papel de homem gentil de forma tão brilhante que eu concordei em ser sua mulher, e até planeei secretamente injetar capital para salvar a sua startup de tecnologia, que estava à beira da falência. Logo após a lua de mel, eu tencionava entregar-lhe o meu coração e a chave para o mundo da alta sociedade. Mas, felizmente, aquela bacia de água suja e a bofetada desta noite despertaram-me do sonho mais estúpido da minha vida. O táxi parou em frente ao átrio do luxuoso condomínio. A equipa de segurança, de fato preto, correu imediatamente para abrir a porta do carro, curvando-se para me saudar. Saí, arrastei a mala e dirigi-me diretamente para o elevador privado dos proprietários da penthouse. A porta do elevador abriu-se, revelando o apartamento de mais de 300 metros quadrados, com um design luxuoso e uma vista panorâmica sobre a Lisboa cintilante. Liguei o interruptor e o sistema de iluminação de cristal acendeu-se, dissipando completamente a escuridão apertada e fétida da casa na ruela pobre. Fui diretamente para a casa de banho revestida a mármore e abri o chuveiro. A água quente jorrou sobre mim, lavando a maquilhagem, o cheiro a naftalina barata e todos os vestígios de uma noite de núpcias repugnante. Olhei para mim no grande espelho. A mancha vermelha na minha bochecha estava ligeiramente inchada. Passei a mão pelo cabelo molhado, puxando-o para trás. O meu olhar encontrou o meu próprio reflexo. A fraqueza e a submissão estavam mortas. Quem estava ali agora era a Aurora, a mulher que detinha o poder de vida ou de morte sobre dezenas de grandes e pequenas empresas, uma loba pronta para caçar. Saindo do banho, vesti um roupão de seda e servi-me de um copo de um caro vinho tinto. Fui até a minha secretária, abri a pequena mala e tirei a única coisa que trouxera da casa do Vasco: o meu portátil de trabalho. O ecrã iluminou-se e acedi ao sistema interno do fundo de investimento Apex. Escrevi o nome da empresa do Vasco na caixa de pesquisa. O seu processo de angariação de fundos apareceu imediatamente. Projeto de software de gestão de armazéns, Tecnova. Bebi um gole de vinho, o sabor ligeiramente adstringente a dissolver-se na ponta da minha língua. O Vasco tinha enviado este pedido de financiamento à Apex há 6 meses. Tinha batido a porta de todos os fundos de investimento, mas ninguém lhe dera atenção, pois o projeto era demasiado fraco. Ele não sabia que tinha sido eu a dar secretamente instruções para dar prioridade ao seu processo, colocando-o numa lista de análise especial com a intenção de lhe injetar uma soma colossal de capital como presente de casamento. Mas agora tudo tinha mudado. Movi o rato, selecionei toda a avaliação do seu projeto. Não a apaguei. Uma morte rápida seria uma libertação demasiado fácil. Eu tinha de o fazer, provar a sensação de ser elevado até ao 9º céu e depois atirado para os 18 andares do inferno. Queria que ele provasse o sabor da falência, da dívida, do desespero absoluto, para que ele entendesse qual era o preço de esbofetear a pessoa errada. Peguei no telefone e liguei ao meu assistente de confiança. A minha voz soou fria e clara. Prepara-me uma equipa de mudanças profissional. Amanhã, às 8h em ponto, na casa do Vasco. Tudo o que eu comprei para aquela casa, desde o frigorífico à televisão e ao sofá, desmontem e levem tudo, sem deixar um único parafuso para trás. Cancelem também o cartão de crédito suplementar que eu abri em nome anônimo para a mãe dele. O meu jogo de caridade acaba aqui. Pousei o telefone e fui para a varanda, deixando o vento da noite acariciar-me o rosto. Durmam bem, seus parasitas. Esta noite é a última em que poderão sorrir. Amanhã de manhã, a tempestade vai bater oficialmente à porta dessa família podre e serei eu a acender o rastilho desta destruição. 8h00 da manhã. O sol forte de Lisboa começava a iluminar as ruelas sinuosas. O bairro operário onde a família do Vasco vivia, habitualmente ruidoso com o trânsito, parecia hoje dominado pela chegada de 2 carrinhas de mudanças com o logótipo de uma empresa profissional. As carrinhas pararam mesmo em frente ao portão de ferro enferrujado da casa deles. Eu saí do carro de luxo estacionado atrás, vestindo um fato de senhora preto, feito à medida, os olhos escondidos atrás de uns grandes óculos de sol. Hoje, eu já não era a nora obediente. Era a credora que vinha reaver a bondade que tinha sido atirada aos cães. Fiz sinal aos 10 homens de uniforme,
Musculados, eles empurraram imediatamente o portão de ferro que não estava trancado e entraram a correr pelo pátio, invadindo a sala de estar do Vasco. O som das suas botas a bater no chão acordou todo o bairro. Que é isto? Quem são vocês? Ladrões? Socorro! Ladrões em pleno dia! Saiam já da minha casa! Gritou a Amélia, vindo a correr da cozinha, ainda com uma concha de sopa na mão. O cabelo despenteado, o rosto envelhecido em pânico absoluto, ela gritava e brandia a concha na direção dos homens que estavam a desligar a televisão de ecrã plano de 80 polegadas da parede. Ouvindo os gritos da mãe, o Vasco desceu a correr do andar de cima, vestindo umas calças de pijama amarrotadas, os olhos semicerrados. Que raio estão a fazer? Quem vos deu permissão para entrar na minha casa e desmontar as minhas coisas? Chamo a polícia agora mesmo. Larguem a televisão. Entrei lentamente pela porta, o som dos meus saltos altos a bater no chão de mosaico, firme e autoritário. Tirei os óculos de sol, cruzei os braços e o meu olhar frio percorreu mãe e filho em pânico. A polícia? O número é o 112. Liga, Vasco. Queres que eu marque por ti? Aurora, o que é que vieste aqui fazer? A Amélia parou, os olhos a saltar-lhe das órbitas, olhando-me de cima a baixo. A minha aparência elegante e autoritária era o oposto total da rapariga que ela humilhara na noite anterior, deixando-a momentaneamente sem palavras. Estás louca, Aurora? Ontem à noite foste-te embora, e hoje de manhã trazes um bando de bandidos para destruir a minha casa. Pensas que a minha casa é um mercado, onde podes vir e partir quando te apetece? Manda-os parar já. Ri-me. Um riso breve e desdenhoso. Apontei o queixo para a televisão, já cuidadosamente embalada em plástico, e depois para o sofá de pele genuína, cor de caramelo que a Amélia estava a bloquear. Destruir a tua casa? Enganas-te. Vim apenas buscar o que é meu. Essa televisão, esse sofá, o frigorífico inteligente e até a máquina de lavar roupa de carregamento frontal que a tua mãe dizia que gastava muita eletricidade, mas que usava às escondidas para lavar a roupa dela. Tudo foi comprado com o meu dinheiro. Agora que já não sou tua nora, levo as minhas coisas. Há alguma coisa ilegal nisso? Levem tudo para mim. Não deixem um único parafuso. As tuas coisas. Estás a delirar. Entraste nesta casa como nora. Por isso tudo o que está aqui é comum. É propriedade da família Costa. Achas que por teres uns trocos, compraste umas coisitas e agora queres levá-las? Sua desgraçada. Não deixo ninguém tocar no meu sofá. A Amélia abriu os braços e deitou-se no sofá caro, determinada a fazer uma cena. Estava habituada a uma vida de luxo sem esforço. E agora, ter de devolver as coisas era como se lhe estivessem a arrancar as entranhas. Já chega de exageros, Aurora. As coisas já estão em casa. Não as podes levar. Registramos o nosso casamento. Isto são bens comuns do casal. Pensas que podes chamar uns homens das mudanças para me assustar? Deixa-me dizer-te, se te atreveres a levar uma única coisa desta porta para fora, processo-te por roubo de propriedade. Não me deixei abalar. Fiz sinal ao meu assistente que estava atrás de mim. Ele deu um passo à frente, tirou um grosso dossiê da sua pasta e atirou-o para a mesa de centro de vidro à frente do Vasco. Processar-me? Tens base para me processar? Olha bem para isto, Vasco. Todas as faturas, os comprovativos de compra, os certificados de pagamento com a minha conta bancária pessoal. E o mais importante, a data de compra é 1 mês antes de registrarmos o nosso casamento. De acordo com a lei, isto é inteiramente propriedade minha, adquirida antes do casamento. Que bens comuns são estes? A tua família contribuiu com um único fio de cabelo para estas coisas, para agora quereres dividir? O Vasco pegou no dossiê, o seu rosto passou de vermelho a branco e depois a cinzento. Folheou as páginas, os olhos arregalados ao ver os valores de pagamento que ascendiam a dezenas de milhares de euros, muito diferentes do salário de funcionária de escritório que eu lhe tinha mentido ter. Aurora, de onde veio tanto dinheiro para comprares isto tudo? Onde arranjaste dezenas de milhares de euros? O que é que me andaste a esconder? Tens algum trabalho obscuro para teres tanto dinheiro? Trabalho obscuro? Meu Deus, eu sabia. Olhei para a cara dela e soube logo que não era boa pessoa.
De certeza que anda a prostituir-se, a andar com um ricaço qualquer para ter dinheiro para comprar estas porcarias. Devolvam-lhe tudo. Esta casa não quer usar as coisas sujas de uma prostituta. A Amélia aproveitou a oportunidade para me caluniar, para tentar salvar um pouco da sua dignidade perante a multidão de vizinhos que se aglomerava do lado de fora do portão. Dei um passo em frente, o meu olhar afiado como uma navalha fixo no seu rosto enrugado pela inveja. Amélia, pare de cuspir veneno. O dinheiro que ganho é dinheiro limpo. Ganho com a minha inteligência. É melhor do que o de uma família reles que se aproveita da bondade dos outros para viver à custa deles. Ontem, mandou-me lavar a roupa interior de toda a sua família. Estava muito orgulhosa, não estava? Hoje, vou mostrar a todo este bairro que, sem as minhas coisas, a sua casa não passa de um buraco de rato, pobre e reles no verdadeiro sentido da palavra. Senhores, carreguem tudo para as carrinhas. Os 10 homens trabalharam rapidamente. Por entre os gritos impotentes da Amélia e o olhar horrorizado do Vasco, a televisão, o sofá e o frigorífico foram rapidamente retirados da casa. Em apenas 15 minutos, a sala de estar voltou ao seu estado original, um espaço vazio que revelava as paredes com a tinta a descascar e manchadas de amarelo. A pobreza da família Costa estava agora exposta. Oh, minha gente, ela está a roubar minha casa, está a levar tudo o que tenho. E vocês, vizinhos, ficam aí a olhar? Chamem a polícia para prender esta ordinária, gritou a Amélia, sentando-se no chão frio e chorando histericamente. Mas a multidão do lado de fora apenas apontava e cochichava. Ninguém entrou para intervir. Aurora, o que estás a fazer é cruel. Humilhaste a minha mãe em frente de todos os vizinhos. Pensas que levar estas bugigangas me assusta? Sou o diretor de uma empresa de tecnologia. Estou prestes a angariar dezenas de milhões de euros em financiamento. Nessa altura vou esfregar-te na cara. Espera para ver. Vais arrepender-te, gritou o Vasco, esticando o pescoço, tentando recuperar um pouco da sua patética dignidade masculina. Virei-me para a porta. Parei por um segundo. Inclinei a cabeça por cima do ombro, os meus lábios curvando-se num sorriso cruel. Diretor de uma empresa de tecnologia, a angariar dezenas de milhões. Então, boa sorte na tua reunião de angariação de fundos esta tarde, Vasco. Lembra-te de te vestires bem. Não deixes que os teus parceiros sintam o cheiro a lixo daquela bacia de roupa interior de ontem à noite. Estou ansiosa por ver como vais usar essas dezenas de milhões para me esfregar na cara. Entrei diretamente no carro. A porta fechou-se com um baque. O Vasco pensava que levar as coisas de volta era apenas a minha vingança mesquinha de mulher. Ele não sabia que isto era apenas o aperitivo. Esta tarde, na mesma reunião de angariação de fundos de que ele tanto se orgulhava, eu iria tecer uma rede gigante para sufocar todas as suas saídas, para que ele nunca mais conseguisse levantar a cabeça. O arranha-céus de vidro com 70 andares erguia-se imponente no centro financeiro do Parque das Nações, brilhando sob o sol forte. No último andar, onde se situava a sede do fundo de investimento Apex Capital, emanava um poder absoluto. Sentei-me na cadeira de presidente, em pele, e girei para observar toda a cidade a meus pés. Sobre a secretária de madeira maciça, estava um dossiê com o logótipo da Tecnova, a startup do Vasco. Hoje era um dia especial. Esta tarde, o próprio diretor do projeto Tecnova viria aqui para apresentar o seu projeto ao Conselho de Avaliação da Apex Capital. Sorri, um sorriso frio como gelo. Carreguei no botão do intercomunicador na secretária, ligando diretamente ao escritório do Nuno, o diretor de avaliação de investimentos. Nuno, o parceiro da Tecnova já chegou? Lembra-te bem do que te disse. Elogia-o até as nuvens. Exalta o projeto dele como se fosse uma invenção genial. Fá-lo acreditar que a Apex Capital não pode viver sem o software de lixo dele. E, em absoluto, não reveles a minha identidade. A voz do Nuno soou pelo altifalante, respeitosa e profissional. Entendido, chefe. Está tudo pronto. O parceiro está no átrio de espera do Rés do Chão. No luxuoso átrio de espera, através do sistema de câmaras de segurança, vi o Vasco. Vestia um fato azul marinho, engomado à pressa, o cabelo penteado com gel, e trazia uma pasta de executivo. Olhava com receio para o luxo do átrio,
a sua postura encolhida, esmagado pelo poder do lugar. Pegou no telemóvel e marcou um número. Coloquei os auriculares e cada palavra dele chegou-me aos ouvidos com clareza. Olá, mãe. Já cheguei. Este edifício é enorme, mãe. Fica descansada. O meu projeto está muito bem encaminhado. Um dos funcionários daqui ligou-me a gabar, a dizer que o projeto é muito promissor. Muito bem, meu filho. Tenta arranjar o dinheiro deles e traz para casa para comprarmos uma vivenda grande para a mãe. Esquece a cara de pobre da Aurora. Esta manhã, ela atreveu-se a mandar gente roubar as coisas da nossa casa. Odeio-a até a medula. Depois de conseguires o financiamento, pede o divórcio imediatamente. Põe-na na rua. Um homem como tu, com dinheiro, não te faltarão raparigas ricas atrás de ti. Não te preocupes, mãe. Depois disto, terei 30 milhões nas mãos. A primeira coisa que farei é expulsar a Aurora. Depois, encontrarei uma menina de boas famílias para trazer para casa como tua nora. A Aurora só trouxe desgraça. Fica em casa a arrumar as coisas. Vou entrar para a reunião. Tirei os auriculares e atirei-os com força para a secretária. Os meus lábios tremeram. Trazer desgraça. Encontrar uma menina de boas famílias. Que ridículo. Ele estava no meu próprio edifício, prestes a pedir dinheiro da minha própria fortuna. E na sua cabeça, ainda sonhava em usar o meu dinheiro para me abandonar. Eu transformaria essa ilusão num veneno que ele mesmo beberia até a última gota. 15 minutos depois, na sala de reuniões VIP, o Vasco estava frente a frente com o Nuno. Eu estava na sala de vigilância ao lado. Através do vidro espelhado, podia ver todas as suas expressões de presunção. O Vasco limpou a garganta, abriu o portátil e começou a falar sem parar sobre o seu software de gestão de armazéns, obsoleto e cheio de falhas. Usou termos pomposos para pintar um cenário de lucros colossais. Sob a minha orientação secreta, o Nuno não fez perguntas difíceis, apenas acenava com a cabeça continuamente, numa admiração fingida. Quando o Vasco terminou a apresentação, o Nuno levantou-se e aplaudiu entusiasticamente. Fantástico, Sr. Costa. O projeto da Tecnova é realmente uma joia em bruto. Acreditamos totalmente no potencial de sucesso deste software. A voz do Nuno ecoou pelo sistema de som interno. Obrigado, diretor Nuno, por reconhecer o valor da Tecnova. Somos uma empresa jovem, mas a nossa equipa de engenheiros é muito dedicada. Se a Apex Capital nos financiar, garanto que duplicaremos as receitas em apenas 6 meses. A voz do Vasco tremia de excitação, o peito estufado, a sua presunção impossível de esconder. Ele julgava-se um verdadeiro gênio que acabara de ser descoberto, perdendo completamente a cautela mínima de um homem de negócios. No entanto, o Nuno limpou a garganta, folheou um documento e começou a lançar o isco. Para que o fundo Apex possa libertar a quantia de 30 milhões de euros, precisamos de garantias mais rigorosas. Não investimos apenas no projeto, investimos nas pessoas, especificamente em si, diretor Costa. Claro, diretor Nuno, diga. Estou disposto a cumprir qualquer exigência. Sou um homem que vive e morre pela minha empresa. O Nuno empurrou uma minuta de contrato na direção do Vasco. No anexo, há uma condição prévia: a transparência e a ética do representante legal. A Apex Capital exige que se comprometa a não violar quaisquer questões de ética social, a não estar envolvido em litígios civis ou escândalos mediáticos. Se violar estas condições, o contrato será imediatamente rescindido e terá de indemnizar pessoalmente 10 vezes o montante desembolsado, ou seja, 300 milhões de euros, além de assumir toda a responsabilidade legal. O que acha desta cláusula? O Vasco pegou na minuta do contrato e hesitou por um momento. O valor de 300 milhões de euros de indemnização claramente o assustou, mas a ganância e a presunção toldaram-lhe o juízo. Ele considerava-se um cidadão honesto. Como poderia envolver-se em escândalos éticos? Ele não sabia que a bofetada da noite anterior, o seu tratamento abusivo para com a sua mulher, tudo tinha sido recolhido por mim, sem falhar um detalhe. A armadilha estava montada, só faltava ele assinar. Diretor Nuno, está a preocupar-se demasiado. Sou uma pessoa decente, de uma família com princípios. Como poderia eu envolver-me nesses escândalos mediáticos ridículos? Concordo plenamente com esta cláusula.
A ética nos negócios e a ética pessoal sempre foram os meus princípios. O Vasco bateu no peito e sorriu abertamente, os seus olhos a brilhar com uma ganância extrema. Ele pegou na caneta e assinou sem hesitar. Sentada na sala de vidro de vigilância, girei ligeiramente a cadeira e sorri cruelmente. Ética pessoal decente, família com princípios. Que piada. Vasco, a tua ganância acabou de tecer a corda que colocaste ao teu próprio pescoço. Vou mandar libertar a primeira tranche deste contrato na próxima semana, para que proves o sabor dos milhões, para que te pavoneis perante o mundo, e depois, quando estiveres no auge da tua presunção, lançarei uma série de golpes fatais para ativar a cláusula de indemnização, empurrando-te para uma falência da qual nunca mais te levantarás. O jogo de xadrez está apenas a começar. Na manhã seguinte, enquanto saboreava um café preto amargo no meu escritório no topo do arranha-céus, o ecrã do meu tablet não parava de piscar com novas notificações. A minha assistente tinha sido extremamente eficiente. Tinha colocado pessoas a vigiar todos os movimentos da família do Vasco desde que lhes tirei tudo. Gravações de vídeo e áudio eram enviadas regularmente, de hora a hora. Abri o primeiro vídeo. O ecrã mostrava o mercado barulhento e sujo, escondido na ruela perto da casa do Vasco. Lá, a Amélia estava no meio de um talho de porco, com um cesto de plástico vermelho na mão, a boca a trabalhar a todo o vapor, a cuspir para a cara das vizinhas que a rodeavam, curiosas. Oh, minhas amigas, estou a sofrer tanto. Aquela Aurora, aquela praga que eu trouxe para casa no outro dia, é uma raposa de 9 caudas, uma manipuladora. Roubou o dinheiro do meu filho Vasco, limpou a nossa casa e fugiu com outro homem na noite de núpcias. As coisas que eu vos mostrei no outro dia foram compradas com o dinheiro que o meu filho ganhou a trabalhar como diretor, e ela contratou bandidos para as roubar em plena luz do dia. Ela é uma devassa. Anda a prostituir-se com um ricaço, por isso é que se atreve a ser tão insolente e a despejar água suja na cara do marido. Vamos ver quanto tempo ela dura com esse dinheiro sujo. Recostei-me na minha cadeira de couro, um leve sorriso a formar-se nos meus lábios, uma curva fria. A Amélia representava demasiado bem. O seu rosto enrugado espremia algumas lágrimas de crocodilo, combinado com o gesto de bater nas coxas, o que fez as vizinhas acreditarem piamente. Elas suspiravam, amaldiçoavam e simpatizavam com a família da Amélia por ter acolhido uma nora tão má. Mas a Amélia não parou por aí. O segundo vídeo mudava de cenário para um decadente edifício de escritórios de classe C, no bairro de Olivais. Era a pequena empresa de comunicação que eu tinha comprado, criando a fachada de funcionária de escritório para enganar o Vasco durante 2 anos. A Amélia tinha se dado ao trabalho de apanhar um táxi até lá e invadir a recepção, ignorando as tentativas do segurança para a impedir. Quem é o diretor aqui? Venham cá ver a vossa funcionária. A Aurora, que trabalha na administração, é uma ladra. Roubou o dinheiro da família do marido. Se abrigam este tipo de lixo na vossa empresa, um dia ela vai esvaziar os vossos cofres. Tirem fotos, publiquem na internet, para que toda a cidade conheça a cara desta vigarista, ladra que destrói as famílias dos outros. Ela roubou 300 mil euros ao meu filho e fugiu com o amante. A Amélia gritava, ecoando por todo o átrio. Os meus funcionários, que já tinham sido instruídos, fingiram-se chocados, filmando e tirando fotos com os telemóveis, dando-lhe a oportunidade de representar o papel de uma sogra coitada, enganada pela nora. Cada palavra de calúnia, cada acusação que ela inventava e me atribuía, como roubo, adultério, prostituição, apropriação indevida, tudo foi gravado em áudio e vídeo com a mais alta definição 4K. Ela pensava que, usando a opinião pública, a boca do povo naquele bairro de lata e naquela pequena empresa esmagaria a minha honra. Pensava que eu ficaria humilhada, com medo, que me esconderia e não me atreveria a sair à rua. Mas a Amélia não conhecia um princípio básico da lei. Essas palavras infundadas, essas acusações fabricadas com o objetivo de humilhar a honra e a dignidade de outra pessoa, quando divulgadas em público, são provas irrefutáveis do crime de difamação. Bati levemente com os dedos na mesa de vidro, dando uma ordem à minha assistente. Reúne todos estes vídeos, registra-os imediatamente em tribunal e informa a nossa melhor equipa de advogados.
Prepara um processo por difamação, injúria e calúnia, e pede uma indemnização por danos morais. Não te apresses a avançar. Deixa-a representar por mais uns dias. Quanto mais pessoas a ouvirem, mais grave será a sua sentença. Quero que este processo por difamação seja a alavanca perfeita para ativar a cláusula de indemnização por conduta ética no contrato do Vasco. A rede estava lançada. Quanto mais a presa se debatia, mais a corda se apertava ao seu pescoço. A estupidez da Amélia era o catalisador perfeito para o meu plano. Ela andava a espalhar boatos por todo o lado, tentando manchar a minha reputação, mas, na verdade, estava a cavar a sepultura do seu próprio filho. De acordo com o contrato que a Apex Capital estava prestes a assinar com o Vasco, qualquer escândalo mediático ou processo judicial relacionado com a imagem pessoal e a ética do representante legal levaria à rescisão do contrato e a uma indemnização de 10 vezes o valor. O Vasco provavelmente estava ocupado a celebrar, pensando que tinha enganado um enorme fundo de investimento. Não tinha tempo para prestar atenção à catástrofe que a sua mãe estava a causar. A arrogância dos que têm uma visão limitada do mundo é sempre o seu ponto fraco fatal. No fim de semana, vesti um vestido de seda vermelho vinho que abraçava as minhas curvas, o cabelo em grandes ondas soltas e ao pescoço um colar de diamantes que valia uma mansão. Escolhi jantar sozinha no Le Ciel de Lisbonne, o restaurante francês com estrela Michelin mais caro de Lisboa, onde só a taxa de reserva era um valor estonteante para uma pessoa comum. O ambiente do restaurante estava mergulhado numa luz amarela suave, com o som melodioso de um violino e o aroma de trufas e vinhos envelhecidos. Estava a cortar distraidamente um pedaço de bife wagyu macio, quando uma voz estridente e totalmente deslocada do luxo do lugar soou da porta. "Oh, que lindo este sítio, Vasco! Olha para aquele lustre. Deve ser de ouro a sério. Tânia, querida, pede o que quiseres. Hoje o Vasco paga. O meu filho está prestes a receber 30 milhões de investimento. Uma refeiçãozita destas não é nada. Temos de celebrar em grande. Tu, que és uma menina rica e estás habituada a estes sítios, diz-me qual é o prato mais delicioso e mais caro." Parei com o garfo e a faca na mão, olhando discretamente por cima do meu copo de vinho. Não muito longe da minha mesa, a Amélia ria e falava animadamente, vestindo um vestido florido, espalhafatoso e coberta de joias de imitação. Ao seu lado estava o Vasco, com o cabelo penteado com gel, no mesmo fato azul marinho do outro dia, e agarrada ao seu braço estava uma rapariga jovem, com maquilhagem carregada, um vestido com um decote vertiginoso e uma mala Hermès Birkin, que parecia muito cara. A velocidade com que o Vasco mudava de lealdades era mais rápida do que virar uma folha de papel. Poucos dias depois de eu lhe ter despejado água suja e o ter expulsado de casa, ele já se apressava a encontrar uma menina rica para preencher o vazio e provar o seu estatuto. Foram conduzidos por um empregado de mesa para um lugar bastante perto de mim. Mal se sentou, o Vasco varreu o restaurante com o olhar para se exibir, e imediatamente o seu olhar cruzou-se com o meu. Ele ficou petrificado, os olhos quase a saltar-lhe das órbitas. "Aurora, o que é que fazes aqui?" O grito do Vasco fez com que a Amélia e a rapariga chamada Tânia se virassem bruscamente. Mal me viu, o rosto da Amélia contorceu-se de inveja e ciúme. Ela olhou para o meu vestido vermelho, para o diamante cintilante no meu pescoço. A raiva explodiu e ferrou-la a esquecer-se de que estava num lugar de classe. Arrastou a cadeira e caminhou resolutamente até a minha mesa, seguida pelo Vasco e pela outra rapariga. "Ah, eu bem disse, roubaste o dinheiro da minha família, limpaste o meu filho e vieste para aqui gastá-lo com homens, a comer e a beber à grande, sua ordinária. Pensas que por vestires esses trapos te tornas uma rainha? És uma prostituta, uma mulher devassa. Vamos ver quantos dias consegues gastar esse dinheiro roubado. Vasco, chama a segurança e expulsa-a daqui. Estar perto deste tipo de gente suja tira-me o apetite." Não me mexi, apenas levantei lentamente o copo de vinho e bebi um gole, o meu olhar indiferente a passar pelos 3 rostos cheios de fúria. A rapariga chamada Tânia cruzou os braços e olhou-me com desprezo. Com uma voz afetada, tentou fazer-se de mimada para o Vasco.
Oh, Vasco, esta é a ex-mulher parasita e ladra de que a tua mãe me falou? Que pirosa! Pobre e ainda quer armar-se em fina num restaurante de 5 estrelas. De certeza que se vendeu a um velho barrigudo para conseguir dinheiro para estar aqui sentada. Tiveste mesmo azar em te envolveres com este tipo de lixo. Deixa-a estar, querido. Vamos comer bem. Falar com gente desta laia só nos suja a boca. Estou habituada a comer o lavagante daqui. Pedimos 3? O Vasco, ao ouvir a sua nova conquista, a defendê-lo, estufou o peito, satisfeito. Olhou-me com um ar de pena, como quem está num pedestal. Ouviste, Aurora, o teu nível nunca chegará ao de pessoas como a Tânia. A Tânia é uma menina de ouro, a filha querida de um grande grupo imobiliário. Uma mala dela vale mais do que toda a tua vida de trabalho. Olha para ti, agarrada a uns trocos sujos. Não passas de um 0 à esquerda. Eu estou prestes a ser diretor de uma empresa de 1.000 milhões. Mesmo que te ajoelhes para me lamberes os sapatos, eu nem olharei para ti. Pousei o copo na mesa. O som do cristal a tocar no vidro ecoou, límpido mas frio. Limpei os lábios com um guardanapo e levantei-me lentamente. A minha altura, mais os 10 centímetros dos saltos altos, fazia-me sobressair completamente sobre a figura encolhida da tal Tânia. Olhei-a diretamente nos olhos, depois para a mala Hermès, que ela segurava firmemente contra o peito. Ri-me, um riso de escárnio tão alto que todo o restaurante se virou para olhar. Menina de ouro, de um grande grupo imobiliário. Vasco, és cego ou o teu cérebro está encharcado? Dizes que és o diretor de uma empresa de tecnologia prestes a valer 1.000 milhões e acreditas nesta coisa reles. A senhora, Tânia, se bem me lembro, é apenas uma vendedora de uma empresa de cosméticos de marketing multinível no Barreiro, que se especializa em enganar donas de casa. Que grupo imobiliário tem uma filha com um nariz tão mal operado que se nota a prótese? Tu estás a dizer disparates. Tens inveja de mim porque o Vasco me ama, porque sou mais rica que tu. Por isso é que ladras, não é, Vasco? Chama a segurança para lhe partirem a boca. Ela atreveu-se a ofender a minha honra. A tal Tânia gritou, em pânico, o rosto pálido, escondendo a mala atrás das costas. O seu pânico era uma confissão. Mas eu não a ia deixar escapar tão facilmente. Dei um passo em frente, apontei o meu dedo fino com unhas de gel para a mala dela. Ofender a tua honra? Quanto vale a tua honra? 150 euros por esta mala Hermès falsificada comprada na Feira da Ladra, pele de crocodilo, mas com o grão impresso à máquina. As costuras a desfazerem-se, e o logótipo de metal, de um material barato, e já a descolorir. Trazes esta imitação para o Leciel, e não tens medo que se riam de ti até não poderes mais? Já és pobre de pedir esmola, e ainda queres fazer-te passar por menina rica para caçar um marido? E és tão estúpida, Tânia. De todos os homens para caçar, foste escolher este diretor Reles. O Vasco não tem onde cair morto. A mota que ele conduz foi paga por mim a prestações. O cartão de crédito com que ele te ia pagar o jantar hoje foi bloqueado por mim há 3 dias. Tentaste caçar ouro e encontraste uma mina vazia. Que azar o teu. Tu, o que é que disseste? Bloqueaste o cartão de crédito? Atreveste-te a bloquear o meu cartão? O Vasco, em pânico, meteu a mão no bolso das calças, tirou o cartão e olhou-o fixamente. Ele não sabia que o cartão estava em seu nome, mas a conta associada era a minha. A rapariga chamada Tânia, ao ouvir isto, ficou pálida como a cera. Olhou para o Vasco com desconfiança e recuou alguns passos. A sua farsa, exposta em público, deixou-a humilhada. À volta, os clientes ricos começaram a cochichar, a apontar e a rir-se daquela cena reles. Vigarista, disseste que eras um ricaço, que tinhas dinheiro. Afinal, não passas de um pobretão que vive à custa da mulher, e eu a dar-me ao trabalho de me arranjar para jantar com esta gente de baixa categoria. Seu canalha! A Tânia atirou com a mala Hermès falsa diretamente à cara do Vasco, virou-se e fugiu a correr do restaurante, deixando mãe e filho petrificados como estátuas. O ambiente ficou pesado de humilhação. A Amélia estava de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. O Vasco tinha o rosto vermelho, segurando o cartão de crédito inútil,
querendo que o chão se abrisse. Cruzei os braços e disse, com uma frieza cortante: Bom apetite para o vosso lavagante. Esta refeição deve rondar os 2.000 euros. Lembrem-se de pedir a alguém da família para trazer dinheiro vivo. Ou então, vão para a cozinha lavar pratos para compensar, porque aqui não se fia. Não deixem que a segurança tenha de levar o diretor de uma empresa de 1.000 milhões para a esquadra por não pagar a conta. Seria uma vergonha. Depois de dizer isto, chamei o empregado para pagar a minha conta. Deixei uma gorjeta generosa e saí do restaurante com um andar elegante. Atrás de mim, o Vasco e a Amélia tremiam, tão humilhados que não se atreviam a levantar a cabeça. A máscara de hipocrisia deles tinha sido arrancada por mim, sem piedade. Usando a estratégia de matar com a faca de outrem, eu nem precisei de suar para os fazer provar o sabor da vergonha em público. Mas isto era apenas um pequeno jogo. Na segunda-feira de manhã, Lisboa acordou com um sol intenso e escaldante. A atmosfera abafada parecia contrastar completamente com a excitação que fervia nas veias do Vasco. Hoje era o dia do destino, o dia em que a sua Tecnova assinaria oficialmente o contrato para receber a primeira tranche de 500 mil euros do fundo de investimento Apex Capital. Eu conseguia imaginar a sua arrogância, o queixo erguido, ao entrar no átrio do edifício. Ele pensava que, depois da noite humilhante no restaurante, hoje usaria este contrato para me provar o quão errada eu estava por ter abandonado um gênio como ele. Sentei-me na sala de controlo secreta, atrás do vidro espelhado que dava para a sala de assinatura VIP. Todo o equipamento de gravação de áudio e vídeo estava ativado ao mais alto nível de segurança. O Nuno, o meu diretor de avaliação, já estava sentado na presidência da mesa, com um sorriso profissional e enigmático. A enorme porta de madeira maciça abriu-se e o Vasco entrou, vestindo um fato cinzento novo em folha, com uma pasta de couro cara que ele certamente pedira emprestado a juros altos para impressionar. Atrás dele vinha a Amélia, com maquilhagem espalhafatosa e um vestido de veludo vermelho berrante. Os seus olhos não paravam de percorrer as obras de arte de milhões de euros penduradas nas paredes, a boca a estalar de admiração. Bom dia, diretor Nuno. Desculpe o atraso. O trânsito estava impossível. A vida de um diretor de uma empresa de tecnologia é muito ocupada. O tempo é dinheiro, disse o Vasco, estendendo a mão para um aperto, a voz pomposa, tentando colocar-se ao mesmo nível da elite financeira. Bom dia, senhor. Nuno. Sou a mãe do diretor Costa. Hoje é um dia feliz para o meu filho, e eu vim testemunhar. Um fundo tão grande como o vosso, escolher investir na empresa do meu filho foi a melhor decisão. Ele é talentoso desde pequeno, obediente e com princípios. Não é como esses vigaristas que andam por aí, interrompeu a Amélia, batendo no peito, orgulhosa do filho, sem esquecer de me lançar uma farpa. Atrás do vidro sorri friamente. Princípios, obediente. Daqui a pouco, essas duas palavras transformar-se iam numa lâmina para lhes cortar a garganta. O Nuno manteve a sua atitude cortês e convidou-os a sentar-se. Colocou 2 grossos contratos, encadernados a ouro, à frente do Vasco. Nós valorizamos muito o talento do Sr. Costa. Este é o contrato de investimento oficial, no valor de 30 milhões de euros. A primeira tranche, de 5 milhões, será transferida diretamente para a conta da Tecnova assim que a tinta desta assinatura secar. No entanto, gostaria de salientar mais uma vez a cláusula 15, sobre o compromisso ético e mediático. A Apex Capital não tolera qualquer comportamento violento, fraudulento ou difamatório que afete a imagem do representante. Se houver qualquer prova concreta de que o senhor Costa violou os padrões básicos de ética social, temos o direito de rescindir unilateralmente o contrato, reaver todo o capital desembolsado e exigir uma indemnização por danos no valor de 10 vezes, ou seja, 300 milhões de euros. O senhor Costa leu atentamente e concorda com esta cláusula. As palavras do Nuno foram claras, enfatizando cada número, cada frase. Se fosse um homem de negócios com juízo, ao ouvir falar de uma indemnização de 300 milhões por algo tão subjetivo como a ética, pararia imediatamente para consultar um advogado. Mas o Vasco não. O seu olhar estava cego pelo número de 5 milhões prestes a entrar na sua conta. A ganância de um homem pobre
subitamente elevado a um trono, fê-lo perder completamente a razão. Ele pensava que escondia bem os seus assuntos familiares. Pensava que agredir a mulher, expulsá-la de casa à meio da noite, ou a sua mãe a difamar-me no mercado, eram apenas problemas de bairro, sem qualquer relação com a lei ou os negócios. Ele não sabia que todos esses crimes tinham sido cuidadosamente embalados por mim numa bomba relógio. Diretor Nuno, não se preocupe tanto. Já disse, a minha honra e a minha ética valem mais do que ouro. Como poderia eu envolver-me nessas porcarias que violam a ética? Pode ficar descansado. Assino já. 300 milhões ou 3.000 milhões? Eu apostaria. O Vasco tirou uma caneta de aparo banhada a ouro do bolso do peito, assinou o contrato com um rabisco e carimbou com o selo vermelho da Tecnova. A Amélia, ao seu lado, aplaudiu, o rosto radiante como se tivesse ganhado a lotaria. Assinou, assinou. Estamos ricos, filho. Com este dinheiro, tens de comprar um Mercedes para a mãe ir ao mercado, para todo o bairro morrer de inveja e para aquela devassa da Aurora se arrepender de ter saído de casa. Levantei-me da cadeira. O meu olhar fixou-se no contrato que acabara de ser entregue ao Nuno. A tinta preta e o selo vermelho, cor de sangue. Estava feito. A armadilha de ferro tinha se fechado. A presa tinha engolido o isco envenenado. Peguei no telemóvel e liguei ao Nuno. A minha ordem soou fria e decisiva, como uma sentença de morte. O contrato é válido. Transfere os 5 milhões para a conta dele agora mesmo. Deixa-o sonhar por uma noite e depois, imediatamente, envia todo o processo de difamação da Amélia para o tribunal e, ao mesmo tempo, envia a gravação dele a agredir-me e a despejar-me água suja, juntamente com o vídeo da Amélia a insultar-me, para todos os principais jornais online e fóruns de negócios do país. Amanhã, quero que a Tecnova e o nome do Vasco sejam o lixo mais fedorento em todos os meios de comunicação. O plano de aniquilação começa oficialmente. As redes sociais em Portugal são uma arma terrível. Podem transformar um desconhecido num fenômeno da noite para o dia e podem também afundar alguém que está no auge, atirando-o para o fundo da humilhação. Naquela manhã, Lisboa acordou para o seu ritmo apressado habitual. Mas para a comunidade online, uma bomba tinha acabado de explodir. Em todos os grandes fóruns de negócios, grupos de mexericos e uma série de sites de notícias de entretenimento, foram publicados simultaneamente 2 vídeos e um ficheiro de áudio com um título a vermelho vivo. Vasco Costa, diretor da empresa de tecnologia Tecnova, agride a mulher na noite de núpcias e tolera a difamação da própria mãe. Na minha penthouse silenciosa, bebi tranquilamente um chá de camomila enquanto deslizava o dedo pelo ecrã do iPad. O número de partilhas aumentava exponencialmente, incontável. A gravação da voz estridente da Amélia, o som da bofetada na noite de núpcias e a declaração do Vasco a expulsar a mulher para a rua foram reproduzidos milhões de vezes. Seguiu-se o vídeo nítido em 4K da Amélia no meio do mercado, a acusar-me de roubo, prostituição e adultério. Por fim, para arrematar, a queixa-crime por difamação, com o selo vermelho do tribunal, divulgada pela minha equipa de advogados. Todas as provas eram irrefutáveis, claras, inegáveis. Mãe, que raio fizeste? Vê o que andam a dizer na internet. Estão a crucificar-nos vivos. Para que foste difamar L.A., para agora ela te processar por difamação e ainda ser filmada e publicada para todo o mundo ver? A minha empresa está acabada. O quê? Processar-me? Com que direito ela me processa? Eu sou a sogra dela, se a insultei umas vezes. Qual é o problema? E insultei-a no mercado. Quem é que teve a pachorra de me filmar às escondidas e publicar na internet? Meu Deus, esta gente da internet não tem mais nada que fazer? Metem-se na vida dos outros para quê? Desliga isso. Desliga o telemóvel. Através do software de escuta que a minha assistente tinha instalado no telemóvel do Vasco, eu ouvia claramente cada grito de pânico de mãe e filho na sua casa vazia. Ainda ontem, o Vasco estava imerso na euforia da vitória, ao receber os 5 milhões da primeira tranche. Já tinha dado um sinal para um carro de luxo e planeava uma grande festa de celebração. Mas agora,
Essa bolha de ilusão tinha sido rebentada pela opinião pública. Milhares de comentários online amaldiçoavam o Vasco, chamando-lhe homem cobarde, agarrado às saias da mãe, patriarcal e cruel. Boicotavam a Tecnova, apelando aos parceiros para deixarem de trabalhar com alguém com falta de ética nos negócios. Desligar o quê? Não sabes em que era vivemos. As redes sociais matam sem faca nem sangue, mãe. Esta manhã, 3 fornecedores de servidores ligaram-me a cancelar os contratos. Disseram que não podem trabalhar com uma empresa cujo diretor tem uma reputação tão má. 4 dos meus programadores principais também apresentaram a demissão logo de manhã. Disseram que preferem morrer à fome a trabalhar para um agressor de mulheres. Tu deste cabo de mim, mãe. Não. Não me culpes. A culpa é daquela Aurora, daquela víbora. Ela armou-nos uma cilada. Vasco, tu tens dinheiro. Acabaste de receber 5 milhões do fundo de investimento ontem. Usa esse dinheiro para pagar indemnizações, para contratar advogados, para contratar bandidos, para abafar esta notícia. És um diretor de uma empresa de 1.000 milhões, de que tens medo? De uns boatos estúpidos na internet? Rime alto. Que mentalidade de camponês recém-enriquecido. A Amélia pensava que 5 milhões era muito. Pensava que com uns trocos podia calar a opinião pública, transformar o preto em branco. Ela não entendia que, no mundo dos negócios, a credibilidade e a imagem pessoal são a vida. Uma vez que essa vida é manchada pela violência e pela difamação, não há dinheiro que a possa salvar. Enquanto mãe e filho se culpavam mutuamente, eu digitei calmamente uma ordem e enviei-a ao Nuno. A máquina de matar já estava em funcionamento. Não havia razão para não acelerar. Os pequenos parceiros a cancelar contratos eram apenas o aperitivo. O verdadeiro pesadelo do Vasco tinha de vir do lugar de que ele mais se orgulhava. Eu queria vê-lo a debater-se no pântano que ele próprio criara, a tentar agarrar-se àqueles 5 milhões como a uma última tábua de salvação, apenas para descobrir que essa tábua estava cheia de pregos. Olá, Sr. Antunes, por que é que a sua empresa cancelou unilateralmente a licença da API para a Tecnova? Tínhamos assinado um contrato de princípio. Está a matar-me. Olá, Derra Helena. Ouça a minha explicação. O que está na internet é um mal-entendido. A minha ex-mulher inventou tudo. Não retire o seu investimento. Peço-lhe, por favor. O meu sistema está a meio. Se retirar agora, tudo se desmorona. O Vasco ligava freneticamente. A sua voz falhava, rouca e cheia de desespero. Mas a resposta era apenas o som frio e indiferente de um telefone a desligar, ou recusas diretas e curtas. O mundo dos negócios é muito sensível. Ninguém quer estar associado a um nome que está na berlinda da opinião pública. De um jovem e promissor diretor, o Vasco tornou-se subitamente uma praga que todos queriam evitar. Então, o que é que eles disseram? Não trabalham mais contigo, a sério. Oh, meu Deus! O que é que se passa? Ontem era tudo flores. Hoje parece um funeral. Vasco, liga para o fundo de investimento de ontem. Pede-lhes para libertarem mais dinheiro. Pede-lhes para te defenderem. És um parceiro deles, não és? Os meus olhos brilharam com uma luz fria. Ligar para o fundo de investimento? Que excelente ideia, Amélia. Deitei um pouco mais de água quente no bule de chá. Liga, Vasco. Liga para o Nuno e implora por ajuda. Vê como o contrato de vida ou morte que assinaste de olhos fechados ontem se vai manifestar. A corda já estava no pescoço. Só faltava ele mesmo chutar a cadeira debaixo dos pés. Esta noite, a vossa casa vazia será mais fria do que nunca, porque a tempestade não só levou a vossa honra, mas está prestes a levar também a vida financeira dessa família podre. 3:00 da tarde. O céu de Lisboa cobriu-se subitamente de nuvens negras, e relâmpagos rasgavam os últimos raios de luz, anunciando uma grande tempestade. A paisagem do lado de fora da janela da penthouse escureceu, mas dentro do meu escritório, tudo estava calmo e claro de uma forma assustadora. O ecrã de vigilância continuava a transmitir o som caótico da casa do Vasco. Depois de uma manhã frenética a ligar para pequenos parceiros, sem sucesso, o Vasco tinha perdido completamente a cabeça. Andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, o cabelo despenteado, a camisa amarrotada e encharcada de suor. Finalmente,
Como um náufrago a agarrar-se a uma tábua, ele ligou, a tremer, para o Nuno, o diretor de avaliação da Apex Capital. Diretor Nuno, ajude-me, por favor. Ajude-me. As notícias na internet são todas falsas. Foi a minha ex-mulher que, por inveja, me tramou. Tem de acreditar em mim. A Tecnova continua a funcionar normalmente. A nossa tecnologia é a melhor. Peça à equipa de comunicação da Apex para abafar esta notícia por mim. Somos parceiros estratégicos. A voz do Vasco era embargada e subserviente, sem qualquer vestígio da arrogância do homem que se autoproclamava diretor de uma empresa de 1.000 milhões no dia anterior. Ele usava o título de parceiro estratégico para implorar proteção. Ele ainda pensava que a Apex Capital era uma instituição de caridade, ou pior, que o dinheiro do fundo de investimento era tão fácil de obter que podia ser usado para tolerar a decadência moral de um indivíduo mesquinho. Através do sistema de intercomunicação interno, fiz sinal ao Nuno para prosseguir. Senhor Costa, a voz do Nuno soou pelo telefone, já não com o entusiasmo do dia anterior, mas com uma frieza e precisão cirúrgicas. Eu ia mesmo ligar-lhe, lamento, mas a Apex Capital não é uma agência de gestão de crises familiares. Somos um fundo de investimento financeiro que respeita a lei e a ética social. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a Apex vai abandonar a Tecnova neste momento difícil? Não pode ser. Vocês já me transferiram 5 milhões. Estamos no mesmo barco. Não podem ver-me a afundar e não fazer nada. No mesmo barco? Riu-se o Nuno. Senhor Costa talvez devesse reler o contrato que assinou ontem. Vá à página 12. Cláusula 15. Compromisso ético e mediático. A Apex Capital deixou bem claro. Se o representante legal violar a ética, envolver-se em violência, difamação e causar uma crise mediática que afete a reputação do fundo, temos o direito total de rescindir unilateralmente o contrato imediatamente. O quê? Rescindir o contrato? Vasco, põe em alta voz. Olá, senhor Nuno. Não pode fazer isso. O meu filho é um bom rapaz. Foi a mulher dele que, de repente, se passou e começou a inventar histórias na internet. Por que é que ele vai cortar o contrato? Se cortar o contrato, o que fazemos com os 5 milhões? A Amélia correu da cozinha, arrancou o telemóvel e gritou com o Nuno. Para ela, a ética ou a honra não eram tão importantes como os 5 milhões na conta bancária. Ela ainda acreditava teimosamente que podia usar a lógica das vendedoras de peixe do mercado para discutir com o mundo financeiro. Minha senhora, respondeu o Nuno, com um tom tão profissional que era cruel, as provas de agressão e a queixa-crime por difamação, com o selo do tribunal, não são invenções. O departamento jurídico da Apex Capital já verificou toda a informação. O senhor Costa violou oficialmente a cláusula 15. Ainda esta tarde, o banco irá congelar a conta da empresa Tecnova para reaver os 5 milhões da primeira tranche. Congelar? Reaver? Não, não pode fazer isso. O dinheiro está na minha conta, é meu. Já usei uma parte para dar de sinal de um carro, para pagar a fornecedores. Não podem retirá-lo. Eu processo-vos, gritou o Vasco, enlouquecido, os seus olhos injetados de sangue. Ele não esperava que tudo se desmoronasse tão depressa, do céu ao inferno, em apenas uma noite. Pode processar-nos, senhor Costa, concluiu o Nuno, calmamente. Mas antes de nos processar, abra a porta para receber uma carta registada. O consultor jurídico da Apex Capital acaba de entregar uma notificação oficial em sua casa. Com base no contrato que assinou por ter violado gravemente o compromisso ético, a Tecnova e o senhor, pessoalmente, terão de pagar uma multa de 10 vezes o capital desembolsado, ou seja, 300 milhões de euros. O prazo de pagamento é de 15 dias a contar da data de recepção da notificação. Após esse prazo, iremos processá-lo no Tribunal de Comércio, pedindo a penhora de todos os seus bens pessoais e a declaração de insolvência da Tecnova. Adeus, senhor Costa. A chamada terminou. Na casa decrépita da família Costa, a campainha tocou ruidosamente. O Vasco, a tremer, foi abrir a porta. Um estafeta entregou-lhe um envelope selado com o carimbo vermelho da Apex Capital. O Vasco rasgou o envelope,
tirou o papel e os seus olhos fixaram-se no número de 300 milhões de euros de indemnização. As suas pernas amoleceram, sem forças para o suster. Ele caiu de joelhos no chão de mosaico velho, e a notificação voou e caiu no chão. 300 milhões? Meu Deus, onde vou arranjar tanto dinheiro? Estão a roubar-nos? Assinei um papel para 5 milhões, e agora querem 300 milhões. Ladrões, ladrões. Vasco, eles enganaram-te, filho. A Amélia apanhou o papel e quase desmaiou ao ver o número. Bateu no peito, chorando desesperadamente. Mas desta vez, não eram lágrimas de crocodilo, mas o desespero e o pânico reais de quem está prestes a perder tudo. A culpa é tua, mãe. Tudo por tua causa. Foi por tua causa que a obriguei a lavar aquela roupa interior suja. Foi por tua causa que a esbofeteei. Foi por tua causa, por seres estúpida e teres ido para o mercado difamá-la, que agora tenho uma dívida de 300 milhões. A empresa está perdida, não tenho dinheiro, e estou prestes a ir para a prisão. Tu deste cabo de mim, gritou o Vasco, virando-se para a mãe, culpando-a por tudo. A obediência e o respeito pela mãe tinham desaparecido, dando lugar ao instinto de sobrevivência cobarde de alguém encurralado, cão que morde em farrapo. Mãe e filho viraram-se um contra o outro por causa de interesses e riscos. Sentei-me na sala de controlo a olhar para o ecrã de vigilância, um sorriso de satisfação nos lábios. Dói? Estás desesperado? 300 milhões. Esse é o preço a pagar por humilhares a minha dignidade. Um preço que farei com que tu e a tua mãe paguem pelo resto das vossas vidas. 15 dias passaram num piscar de olhos para mim, mas foram 15 dias que pareceram séculos no inferno para o Vasco. Durante essas 2 semanas, ele correu por todo o lado, bateu à porta de todos os bancos, ajoelhou-se perante todos os antigos parceiros, na esperança de conseguir um empréstimo para cobrir a colossal multa de 300 milhões de euros. Mas a sua reputação estava em ruínas. A Tecnova estava bloqueada, e ele tornara-se um pária de quem todos se afastavam. Hoje era o último dia do prazo da notificação. De acordo com a lei, esta tarde, a equipa jurídica da Apex Capital apresentaria um pedido em tribunal para congelar todos os bens pessoais do Vasco, incluindo a casa térrea onde ele e a sua mãe viviam, para pagar a dívida. 10:00 da manhã. O átrio principal do edifício da Apex Capital estava cheio de gente. O enorme lustre de cristal no teto iluminava o chão de mármore polido. Eu estava prestes a sair de uma reunião do Conselho de Administração quando o Nuno se aproximou e, curvando-se, informou-me. Presidente, o Vasco está ajoelhado no átrio. Está a chorar e a gritar, a exigir ver o presidente da Apex Capital para pedir um adiamento da dívida. A segurança ia expulsá-lo, mas pensei que a presidente gostaria de tratar disto pessoalmente. Parei. Os meus olhos amendoados estreitaram-se ligeiramente. Ajoelhado no átrio, o Vasco, o homem que se gabava de ser um diretor de 1.000 milhões, que me esbofeteou e me expulsou de casa por eu não querer lavar roupa interior, agora humilhava-se, de joelhos, a implorar perdão a alguém que ele nem sequer conhecia. Um final demasiado doce. Ajeitei o meu cabelo ondulado, o meu casaco de fato branco de marca, e caminhei orgulhosamente em direção ao elevador VIP. No átrio, o Vasco estava ajoelhado no chão frio de mármore, vestindo roupas amarrotadas e com um cheiro azedo, por não tomar banho há dias. Agarrava-se à perna de um segurança, com o rosto coberto de lágrimas e ranho, a chorar desesperadamente. Por favor, deixem-me ver o presidente. Eu imploro. Fui tramado. Não tenho 300 milhões para pagar. Se me processarem, a minha mãe e eu teremos de ir viver debaixo da ponte. Por favor, tenham piedade e deixem-me ver o presidente para eu explicar. Ficarei aqui de joelhos até ele aparecer. O nosso presidente não tem tempo para receber pessoas sem escrúpulos como o senhor. Por favor, saia antes que tenhamos de usar a força, disse o chefe da segurança, tentando arrastar o Vasco. Nesse momento, o som do elevador VIP ecoou, interrompendo a confusão. As portas douradas do elevador abriram-se. 8 guarda-costas de fato preto formaram 2 filas e curvaram-se a 90 graus. Bem-vinda, presidente.
A voz uníssona dos guarda-costas ecoou pelo átrio, fazendo com que todos os funcionários e clientes presentes se endireitassem e prendessem a respiração. Saí do elevador, cada passo dos meus saltos altos a bater no chão, criando sons frios e autoritários. Todos os olhares se viraram para mim, e um silêncio profundo envolveu o vasto espaço. Caminhei lentamente em direção à entrada, onde o Vasco estava a ser arrastado por 2 seguranças. Ao ouvir a palavra presidente, o Vasco, como quem se agarra a uma última esperança, reuniu as suas últimas forças, libertou-se e correu para a frente, caindo de joelhos mesmo aos meus pés. Ele não levantou a cabeça, apenas batia com ela no chão de pedra. Senhora Presidente, por favor, tenha misericórdia e poupe a minha pequena empresa. Eu errei, violei o contrato, mas 300 milhões, nem que me matem eu consigo pagar. Por favor, dê-me uma oportunidade para recomeçar. Prometo ser o seu escravo para retribuir a sua bondade, presidente. Por favor. Fiquei a olhar para as costas a tremer, para a cabeça despenteada a bater no chão daquele que fora o meu marido. Senti uma onda de repulsa. Sorri levemente, um sorriso que parecia congelar o ar. Disse, com uma voz calma e pausada, mas cada palavra com o peso de uma tonelada: ser meu escravo, Vasco, estás a sobrevalorizar-te. Um lixo como tu, nem para limpar os meus sapatos servirias. Teria medo de me sujar. A voz familiar fez com que todo o corpo do Vasco ficasse rígido. O seu movimento de bater com a cabeça parou a meio. Ele levantou lentamente a cabeça a tremer, o seu olhar percorrendo os meus sapatos de salto alto caros, o meu fato branco poderoso, e finalmente parando no meu rosto perfeitamente maquilhado. Os seus olhos arregalaram-se ao máximo, a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. A sua mente devia estar a passar pelo maior terremoto da sua vida. Aurora, Aurora, o quê? O que fazes aqui? De quem são essas roupas? Não me digas que tu és. Tu. Inclinei-me ligeiramente, o meu olhar frio como gelo fixo no seu rosto pálido. Surpreendido, vieste à minha sede, ajoelhaste no átrio da minha empresa, a pedir para ver o meu presidente, e não sabias quem era? Abre bem os teus olhos de sapo no fundo do poço e olha bem. Eu sou a Aurora, a presidente do Conselho de Administração e CEO do fundo de investimento Apex Capital. A fortuna de 1.000 milhões que tanto desejavas lamber, o contrato de 30 milhões de que tanto te gabavas e a multa de 300 milhões que te esmaga o pescoço, tudo foi planeado por mim. Não, não pode ser. Tu és apenas uma funcionária pobretana, órfã. Como pode ser a presidente de um fundo? Estás a mentir-me. Tudo isto é uma peça de teatro, gritou o Vasco, recuando, abanando a cabeça como um louco. Ele não conseguia aceitar esta verdade cruel. Não conseguia aceitar que a mulher que ele esbofeteara, que obrigara a lavar roupa interior, era a mesma deusa da fortuna a quem ele estava de joelhos a implorar. Endireitei-me, cruzei os braços e olhei-o com pena, como se olha para um escaravelho a tentar empurrar uma bola de estrume demasiado grande. Peça de teatro? Sim, eu representei. Fingi ser pobre, só para ver se o que sentias por mim era verdadeiro. Eu ia usar a minha fortuna para reerguer a tua empresa de lixo, para te salvar da pobreza. Mas a tua mesquinhez, o teu autoritarismo e a tua crueldade e os da tua mãe, na noite de núpcias, destruíram essa oportunidade de ouro. Tu deste-me uma bofetada, eu devolvi-te uma sentença de falência. Uma troca justa, não achas? Aurora, eu errei mesmo. Perdoa-me, Aurora. Um dia como marido e mulher, 100 anos de afeição, não pode ser tão cruel e encurralar-me. Tu és a presidente, basta um risco teu para eu me livrar da dívida. Eu imploro-te. Voltarei para casa e pedirei perdão de joelhos. Serei teu servo para o resto da vida. Ele arrastou-se pelo chão, tentando abraçar-me os tornozelos, mas 2 guarda-costas intervieram, afastando-o e prendendo-o ao chão. Olhei para ele sem qualquer emoção, exceto desprezo. Afeição? Aquele lixo que me atiraste à cara naquela noite? Chamas a isso afeição? Vasco, guarda a tua vida reles e vai a tribunal. 300 milhões. Não me falta um cêntimo.
Só quero usá-los para comprar a tua arrogância, a honra da tua família e esmagá-la sob a sola dos meus sapatos. Segurança, ponham-no na rua, e a partir de hoje, este cão e a sua mãe estão proibidos de se aproximarem a menos de 1 quilômetro deste edifício. Virei-me e afastei-me, deixando para trás os gritos de desespero e loucura do Vasco, enquanto era arrastado para fora. A luz brilhante do lustre refletia-se sobre a minha cabeça, radiante e poderosa. Sob essa luz da verdade, os sujos e os mesquinhos só podiam ser expostos e queimados. A peça tinha terminado na sua parte mais emocionante, mas o eco da dor que eu infligi àquela família duraria para sempre. No domingo de manhã, enquanto estava sentada no meu jardim soalheiro, na minha vivenda privada na Quinta da Marinha, a saborear um chá Earl Grey e a folhear os jornais financeiros, a tranquilidade absoluta do bairro rico foi quebrada. O intercomunicador da portaria tocou insistentemente. O chefe da segurança informou-me, com uma voz tensa, que uma mulher mais velha, mal vestida, estava a gritar e a rebolar no chão em frente ao portão principal do condomínio, a exigir ver-me. Não precisei de olhar pelas câmaras de vigilância para saber quem estava a causar a confusão. O cheiro à pobreza e a tática de vitimização da Amélia eram inconfundíveis. Ela estava encurralada, a casa térrea estava prestes a ser penhorada pelo banco. O filho, o diretor de 1.000 milhões, enfrentava a possibilidade de ir a tribunal e para a prisão por causa de uma dívida de 300 milhões. Sem outra opção, ela arrastou a sua cara envelhecida até aqui para representar a sua última peça de teatro de miséria. Não me apressei. Pousei calmamente a chávena na mesa de vidro, ajeitei o meu vestido de seda verde esmeralda e caminhei tranquilamente em direção ao portão. A área estava cheia de famílias da alta sociedade, grandes empresários. Os gritos e a cena da Amélia certamente tinham chamado a atenção de muitas pessoas. Mas eu não me importava. Queria usar este mesmo palco para acabar com qualquer réstia de esperança que ela pudesse ter. Quando o portão de ferro forjado com os seus padrões elaborados se abriu lentamente, deparei-me com uma cena patética. A Amélia estava ajoelhada no asfalto quente, o cabelo despenteado, agarrando-se às barras do portão, o rosto coberto de lágrimas e ranho. Mal me viu, começou a gritar com uma voz tão lamentosa e dramática que se alguém não conhecesse a história, pensaria que eu era uma nora cruel a torturar a sogra. Oh, minha filha, eu imploro-te, eu peço-te perdão aos céus e a todos os santos. Tem misericórdia da minha família. O Vasco foi um tolo, ouviu maus conselhos e cometeu o erro de te bater, mas no fundo ele ama-te muito. Eu estou velha, confusa, por isso é que fui para o mercado dizer disparates. Tenho uma boca grande, mas não um coração mau. Tu és uma pessoa importante, uma presidente com tanto dinheiro como água. Vais guardar rancor de uma velha que está quase a morrer? Peço-te, minha filha, retira a queixa dos 300 milhões. Senão, a minha mãe e eu só temos uma saída: enforcarmo-nos à porta da tua casa. A Amélia batia com a cabeça no chão, que já sangrava, e juntava as mãos em súplica. Os empregados e seguranças das vivendas vizinhas começaram a espreitar e a cochichar. Ela pensava que, usando a chantagem emocional, ameaçando com a morte e invocando a relação de sogra e nora para criar pressão pública, me faria ceder para salvar as aparências. Pensava que eu era uma menina rica que temia problemas e uma má reputação. Mas ela tinha calculado mal, um passo crucial. Cruzei os braços, olhando de cima para a figura trêmula a meus pés, como se olhasse para uma minhoca a contorcer-se na lama. Sem um pingo de compaixão, sem qualquer hesitação. Amélia, levante-se. Não suje a estrada em frente da minha casa. Essa tática de vitimização pode funcionar no seu bairro de lata, mas aqui está no sítio errado. Diz que está confusa, que tem uma boca grande, mas não um coração mau. Então, quando me forçou a lavar a bacia de roupa interior fedorenta de toda a sua família na noite de núpcias, quando incitou o seu filho a esbofetear-me até me fazer sangrar da boca, quando estava no mercado a chamar-me ladra, onde estava o seu bom coração? Agora que vê que tenho a vida da sua família nas minhas mãos, é que vem com este choro. Pensa que sou uma boneca de papel que pode pisar quando quer e pedir desculpa quando lhe apetece?
Minha filha, eu errei 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu sei que sou uma mosca, um mosquito. Não me mates. O Vasco está fechado no quarto. Quer tomar veneno para ratos. Minha filha, um dia como marido e mulher, 100 anos de afeição. Se não for por mim, que seja pelos 2 anos em que se amaram. Retira a multa. Eu entrego-te a casa térrea. Vou trabalhar como empregada a apanhar lixo para te pagar a dívida. Se nos levares à ruína, a opinião pública também te chamará de cruel e sem coração. Ri-me alto, um riso agudo e frio no meio da manhã de verão. Ela ainda tentava usar a lógica torta da opinião pública para me chantagear emocionalmente. Que mesquinhez! Dei um passo em frente, a ponta do meu salto alto a bater no chão com um som agudo, e fixei o meu olhar gelado no seu rosto. Cruel e sem coração? Afeição? Quanto custa 1 quilo da vossa afeição para eu comprar tudo? Ouça bem. Esses 300 milhões não são dinheiro que eu roubei à sua família. É a multa pela desonestidade, ganância e falta de ética do seu filho ao assinar o contrato com a Apex Capital. Palavra dada, palavra honrada. A lei é clara. Diz que o seu filho quer tomar veneno para ratos? Ótimo. Diga-lhe para o fazer. Depois de o fazer, mandarei o meu advogado levar a nota de dívida até ao inferno para a cobrar. E quanto à sua casa decrépita, o banco já tem uma ordem de penhora. Com que direito uma entrega a mim? Está a tentar enganar-me outra vez? Tu és um demônio. Não és uma pessoa. Abusas do teu dinheiro para nos matar. Sua cruel, sua sangue frio, que os céus te castiguem. Uma mulher tão traiçoeira como tu. Mesmo que me torne um fantasma, não te perdoarei. Vendo que a sua tática de súplica e choro não me comovia, a verdadeira natureza da Amélia revelou-se. A máscara de coitada caiu, dando lugar a um rosto contorcido de ódio e ressentimento. Ela insultou-me e amaldiçoou-me com as palavras mais baixas. Tentou atirar-se a mim para me agarrar o vestido, mas os meus 2 enormes guarda-costas avançaram, afastando-a e prendendo-a ao chão. Ela debatia-se e gritava como um animal enlouquecido. Nesse momento, o som estridente da sirene da polícia ecoou do início da rua. As luzes azuis e vermelhas piscaram, aproximando-se do meu portão. Eu tinha previsto tudo. Assim que a segurança me informou que ela estava a fazer uma cena, pedi à minha assistente para ligar diretamente para a esquadra da polícia. Não tinha tempo para ouvir os insultos de uma pessoa sem educação. 2 polícias saíram do carro e aproximaram-se. Bom dia, agentes. Obrigada por terem chegado a tempo. Esta mulher está a perturbar a ordem pública em frente à minha residência privada. Além disso, ela é a suspeita na queixa-crime por difamação, injúria e calúnia que a minha equipa de advogados apresentou às autoridades há 2 semanas. Todas as provas, vídeos e gravações de áudio foram devidamente registradas. Por favor, levem-na para a esquadra e procedam de acordo com a lei. Não aceito qualquer forma de conciliação. Agentes, ajudem-me. Ela está a acusar-me falsamente. Ela é minha nora. Abusa do seu dinheiro para me tramar. Eu sou inocente. Soltem-me. Aurora, que o céu te castigue. Apesar dos gritos e da resistência da Amélia, os 2 polícias algemaram-na e levaram-na para o carro. Os seus insultos foram diminuindo até se calarem quando a porta do carro da polícia se fechou. O carro arrancou, levando consigo a ignorância e a maldade de uma mulher que não conhecia limites. Fiquei a ver o carro desaparecer e esfreguei levemente as mãos, como se estivesse a livrar-me de algo sujo. Ajoelhar-se a pedir perdão. Tarde demais. No meu mundo, o preço da crueldade paga-se com uma crueldade 1000 vezes maior, sem exceções. Uma semana depois do dia em que a Amélia foi levada pela polícia por perturbação da ordem pública e difamação, todos os procedimentos legais foram concluídos. Não houve nenhum milagre para salvar aquela família podre. O Fundo Apex Capital obteve uma ordem judicial para congelar oficialmente todas as contas bancárias do Vasco, recuperando os 5 milhões de euros da tranche inicial. Além disso, como o Vasco não tinha capacidade para pagar a multa por violação da ética contratual, que ascendia a 300 milhões de euros, o tribunal decidiu penhorar e executar todos os seus bens existentes, incluindo a casa térrea decrépita na Ruela,
O único bem a que mãe e filho ainda se agarravam. Hoje era o dia do despejo. Eu não tinha obrigação de estar presente, mas queria testemunhar com os meus próprios olhos o momento em que eles caíam no fundo do poço. O meu Maybach preto estava estacionado discretamente num canto no início da ruela, de onde eu podia ver claramente tudo o que se passava através do vidro à prova de bala. A equipa de execução judicial, funcionários da junta de freguesia e representantes do banco estavam em frente à casa do Vasco. Os vizinhos aglomeravam-se, apontando e cochichando. Eles, que antes tinham visto esta família gabar-se de que ia ser rica, agora viam-nos a ser expulsos pela lei. Como não se regozijar? O portão de ferro enferrujado foi aberto à força. Não podem fazer isto. Esta é a casa dos meus antepassados. Não a podem levar. Peço-vos, deem-me mais um mês. Eu arranjarei maneira de pedir um empréstimo para pagar a dívida. A minha mãe está doente, de cama. Se nos expulsarem, como vamos viver? Ladrões, devolvam-me a minha casa! Gritou o Vasco, com a voz rouca, o cabelo despenteado, os olhos encovados como os de um morto-vivo. Vestia uma t-shirt amarrotada e uns calções desbotados e agarrava-se com as duas mãos às grades da porta, recusando-se a sair. A imagem de um diretor de tecnologia de fato cinzento, a gabar-se de que ia angariar dezenas de milhões, tinha se desvanecido, deixando apenas um homem cobarde e falhado a agarrar-se à lógica torta dos desesperados. Dentro de casa, a Amélia estava deitada num colchão esfarrapado no chão, a chorar desconsoladamente, sem forças para se levantar e praguejar como de costume. O oficial de justiça não tinha tempo para ouvir as suas súplicas. A lei é clara. Não há lugar para compaixão fingida. 2 polícias avançaram. Soltaram as mãos do Vasco das grades e arrastaram-no para o pátio. Outros funcionários começaram a levar caixas de cartão com os pertences velhos e inúteis da casa e a atirá-los para fora do portão. Não havia televisão de ecrã plano, nem sofá de pele, nem frigorífico inteligente, porque eu já tinha mandado levar tudo isso há muito tempo. O que era atirado para a rua agora eram apenas roupas baratas, algumas panelas e frigideiras amolgadas e montes de lixo sem valor. Por fim, 2 homens pegaram na Amélia, que estava mole como um trapo, e colocaram-na na berma da estrada, ao lado da pilha de tralha. A porta da casa fechou-se com um baque. Um grande cadeado foi colocado, juntamente com um selo vermelho com o carimbo do tribunal. A minha casa, o patrimônio da família Costa. Vasco, como foste tão estúpido, filho? Que papel assinaste para eles nos roubarem a casa? Viver uma vida tão humilhante, mais vale morrer. Minha gente, a minha nora matou-me, roubou a casa da sogra. A Amélia batia com as mãos no chão, a chorar desesperadamente. Mas os vizinhos apenas olhavam com indiferença, alguns até com desprezo. Estavam fartos da natureza enganadora e desonesta de mãe e filho. O Vasco ajoelhou-se ao lado da mãe, com as mãos na cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. A visão de uma vida de luxo, de me expulsar e de casar com uma herdeira rica, tornara-se agora a piada mais amarga do século. Mãe e filho eram oficialmente sem abrigo, sem um tostão, e com uma dívida colossal que nunca conseguiriam pagar. Baixei o vidro do carro a meio, cruzei os braços e observei a cena patética. No meu coração, não havia regozijo louco, nem compaixão. Apenas a calma da justiça a ser feita. Naquele dia, quando me expulsaram de casa na noite de núpcias, eles pensaram, satisfeitos, que eu teria de dormir debaixo da ponte, que morreria à fome. Mas eles não sabiam que a roda do karma gira muito depressa. Eu usei a mesma forma como eles me trataram para a multiplicar por 1000 e devolver-lhe. Abri a porta do carro e saí, os meus saltos altos vermelhos a baterem ritmadamente no asfalto. A multidão de vizinhos afastou-se automaticamente para me dar passagem quando viram a minha presença autoritária. Parei mesmo em frente ao Vasco e à Amélia. Então, o que acham? A sensação de serem postos na rua, sem um tostão no bolso, sem um lugar para ir, é parecida com a sensação que queriam para mim naquela noite de núpcias. Aurora, ainda vens aqui para te rires de mim? Já nos destruíste? Estás satisfeita? Levaste tudo, até esta casa miserável. És demasiado cruel.
encurralas as pessoas até a morte, vais ter o teu castigo. O Vasco levantou seus olhos vermelhos e cheios de ódio, proferindo as últimas maldições de um fracassado. Ele ainda não reconhecia o seu erro. Continuava a culpar as circunstâncias, a culpar os outros. Castigo, Vasco, estás enganado. Eu não sou o teu castigo. A tua própria estupidez, a tua ganância sem fundo e o teu autoritarismo cruel é que são o castigo da tua família. Achas que sou cruel? Eu apenas executei o que assinaste no contrato. Um contrato que a tua ganância te levou a assinar de olhos fechados. Naquela noite, se tivesse sabido proteger a tua mulher, se tivesse sabido distinguir o certo do errado, em vez de me esbofeteares por causa de umas cuecas sujas, hoje serias um diretor num escritório com ar-condicionado, a desfrutar da fortuna que eu te teria proporcionado. Mas tu destruíste tudo com as tuas próprias mãos. Tirei uma nota de baixo valor da mala e atirei-a para o chão, mesmo em frente ao Vasco, com um olhar de desprezo absoluto. Pega neste dinheiro e compra água. Chorar e gritar tanto dá muita sede. O resto da vossa vida, tu e a tua mãe, podem ir saboreando esta humilhação. Uma dívida de 300 milhões, mesmo que passes o resto da vida a apanhar lixo, nunca a pagarás. Não culpes ninguém. Culpa-te a ti mesmo por teres escolhido ser um homem desprezível. Adeus, meu ex-marido. Virei-me e afastei-me, decidida e fria. Atrás de mim, os gritos da Amélia e os sons do Vasco a bater no peito ecoavam estridentemente. Mas tudo isso estava agora aprisionado num mundo escuro e miserável, do qual eles nunca conseguiriam escapar. O Maybach arrancou, deixando para trás o bairro pobre e sujo. Esta batalha tinha terminado, e o único vencedor era aquele que sabia usar a inteligência e o dinheiro para esmagar a tirania. A tarde em Lisboa trouxe os últimos raios de sol, suaves e dourados sobre o rio tranquilo. Na minha varanda arejada, encerrando todo o ciclo de tempestades, o meu coração já não sentia regozijo, ódio ou ressentimento. Apenas uma leveza, uma paz profunda. Disse que a vingança é o castigo mais doloroso. Mas, depois de passar pelo extremo da traição e da dor, percebi que o nível mais alto de vingança é, na verdade, o desapego. Eu desapeguei-me. Não porque perdoei aqueles que cruelmente despejaram uma bacia de água suja na minha autoestima na noite de núpcias, mas para me libertar, para limpar as cinzas de uma relação podre e devolver à minha alma um terreno limpo para cultivar uma nova paz. O passado foi uma lâmina afiada, mas agora é apenas uma cicatriz tênue, a prova de que sofri, mas também de que sobrevivi e me transformei com orgulho. Olhando para trás, a eu de há 2 anos era uma rapariga com sonhos ingênuos, que tirou a sua coroa, escondeu a sua riqueza e poder, apenas para implorar por um amor simples, por uma refeição quente. Mas, como podem ver, quando me rebaixei, o que recebi não foi um príncipe, mas uma matilha de lobos famintos, prontos a espezinhar, a aproveitar-se e a transformar-me numa serva não remunerada. A bofetada daquela noite doeu muito, mas foi o melhor despertar. Matou uma noiva fraca e submissa, mas deu à luz uma mulher de aço, que sabe usar a sua mente e a sua coragem para virar o jogo e fazer os maus curvarem-se. Da minha própria história de vida, quero deixar uma lição de sobrevivência profunda a todos os que me ouvem, especialmente às mulheres. Nós, mulheres, nascemos com um coração generoso, sempre ensinadas a sacrificar-nos e a suportar para manter a harmonia do lar. Mas, por favor, nunca coloquem toda a vossa vida, o vosso ser e a vossa alegria nas mãos de um homem ou de uma família que não vos valoriza. A submissão sem limites é autodestruição. Nunca acreditem na frase "fica em casa, que eu trato do mundo", porque quando a tempestade chegar, é muito provável que aquele que jurou amor eterno seja o mesmo que despeja a bacia de água suja na vossa vida. A arma mais afiada de uma mulher não é a beleza, nem as lágrimas de súplica, mas sim a inteligência e a independência financeira. O dinheiro não compra a felicidade verdadeira, mas o dinheiro ganho com o vosso suor, as vossas lágrimas e a vossa mente comprar-vos a dignidade, o direito de controlar o jogo e uma segurança absoluta. Quando se tem dinheiro e coragem,
Se alguém vos apunhala, podem pagar as vossas próprias despesas médicas para sarar e seguir em frente de cabeça erguida. Quando se tem poder nas mãos, nenhuma força, seja uma família de um marido autoritário ou pessoas mesquinhas, pode usar palavras ou violência para vos obrigar a baixar a cabeça. Sejam bondosas. Amem. Mas lembrem-se que a vossa bondade deve ter espinhos para se protegerem. Caros amigos, ao ouvirem estas palavras, houve algum momento em que se viram refletidos, em que sentiram as dores que esconderam a passar pela vossa mente? Alguma vez tiveram de engolir as lágrimas por causa de mágoas inconfessáveis na casa da vossa família por afinidade? Se a minha história de hoje tocou algum canto do vosso coração ou vos deu um pouco de motivação para seguirem em frente com mais força, deixem um comentário e partilhem comigo. Quem sabe, a vossa história pode ser a inspiração que salva alguém que está perdido por aí.